Boa noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Essa semana, meditando na palavra, o Senhor me deu a palavra para me estar ministrando sobre avivamento. Eu vou estar lendo aqui em Abacuque 3, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sigianote. Ouve, ó Senhor, a tua palavra, e temia, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos. No meio dos anos, faze-os conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra aqui, ela fala um pouco sobre Abacuque, que eu creio que o Abacuque, ele já sentia que haveria tempo em que a obra do Senhor iria esfriar. Então ia passar por um período de esfriamento. E a única forma da obra sair, das pessoas sair do esfriamento é buscando na palavra. A única forma é meditando na palavra. A única forma de se avivar na presença do Espírito Santo é, além de ler a palavra, obedecer, entender, buscar, tipo assim, vamos se consagrar, jejuar. E hoje é muito difícil as pessoas fazerem isso. Por isso que as igrejas hoje têm se esfriado de uma forma muito forte. Muitas vezes Deus quer, o Espírito Santo, ele quer até tocar a igreja, mas as pessoas, elas acabam não dando lugar, porque se encontra fria. Porque muitas pessoas hoje já não vão mais buscar, não vão mais para a casa do Senhor para buscar salvação. Muitos vão para buscar o quê? Bênção. Por quê? Porque hoje tem se pregado um evangelho barato. Um evangelho no qual você vai começar a buscar a Deus, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai conseguir aquilo outro. Só que a palavra de Deus manda a gente pregar sobre salvação. Porque a palavra do Senhor também fala o quê? Que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua salvação? Então a palavra do Senhor, o tempo todo, ela nos orienta a buscar a salvação. Porque nós temos sobre nossa vida uma promessa. E a promessa de quê? De salvação. E para a gente ter a salvação, nós temos que buscar. Hoje, o que tem esfriado as igrejas é o quê? É a empatia, a iniquidade, falta de interesse de buscar mais a palavra, falsas profecias de alguns profetas hereges que têm pregado um evangelho só de bênçãos, um evangelho só de poder, de dinheiro. E não é isso que o Evangelho nos ensina. A palavra do Senhor fala o quê? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. É o Senhor falando para a gente através da palavra. Que a partir do momento que a gente buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que é buscar a palavra do Senhor, buscar a nossa salvação e crer na nossa salvação, o Senhor, ele vai nos acrescentar aquilo que a gente precisa. A gente não precisa estar correndo atrás da bênção. É a bênção que tem que correr atrás de nós. É por isso que hoje as igrejas têm esfriado muito. A palavra do Senhor também fala o quê? Que haverá um tempo e que o amor de muitos esfriarão. O amor das pessoas esfriarão. E não é só o amor de pessoas por pessoas. É o amor das pessoas pela palavra de Deus. As pessoas já não buscam mais a palavra com aquela sede. A gente tem que ter sede de que todo dia nos revestirmos da palavra, nos alimentar da palavra. Porque a palavra é o maior alimento. Outra coisa que eu estou vendo também que tem distorcido um pouco a palavra do Senhor é as pessoas se apegar muito à ciência, o estudo da ciência. A ciência é bom você saber estudar a ciência, porque se você vai prestar um concurso, ou você vai fazer uma faculdade, alguma coisa, você vai, de uma forma ou de outra, você vai precisar saber sobre ciências. Mas você nunca deve deixar que a ciência venha distorcer a palavra. Hoje a gente estava vendo aí no mercado de trabalho, muitas pessoas, se preparando muito cientificamente, para pregar sobre a ciência, entendeu? Para fazer as pessoas entender através da ciência. Não é dessa forma que a gente deve fazer. A melhor forma da gente aprender para poder pregar a palavra é se inspirar na palavra. Porque a única verdade, o começo da verdade, a vida, o fim de tudo, está aqui, está na palavra do Senhor, não é na ciência. A ciência, ela serve para nós aqui na Terra. Você vai prestar uma prova, você vai prestar um concurso, ou você vai se formar qualificar em algo, você vai precisar, sim, usar da ciência. Mas você nunca deve deixar com que a ciência tome o lugar da palavra na sua vida. Porque a partir do momento que as pessoas deixam a ciência entrar 100% na sua vida, as pessoas acabam se desviando da verdade, acabam se desviando da palavra. E de alguma forma ou outra,
As pessoas acabam indo muito para o lado da ciência e acabam esquecendo o lado da palavra. E isso tem confundido muito a mente das pessoas que não têm sabedoria, das pessoas que não têm buscado conhecimento através da palavra. Porque muitas vezes nos púlpitos tem subido pessoas para pregar teologia, não teologia da palavra, mas teologia científica. Teologia científica é uma coisa, teologia da palavra é outra. Hoje a palavra, dependendo da forma que as pessoas têm procurado estudar a palavra, que às vezes não têm buscado 100% na palavra que é a Bíblia, às vezes têm buscado em outros livros de conhecimento, as pessoas estão se perdendo. As pessoas já não sabem mais o que estão falando, muitas vezes estão pregando ali. Quando você vai avaliar, se você conhece de Bíblia, você já percebe que aquilo ali não é Bíblia. Aquilo ali é uma parte científica que pegou de algum ensino de alguma coisa. Que a Bíblia, ela não pode ser acrescentada nem diminuída, ela tem que ser pregada do jeito que está aqui. Então, a parte científica é uma das partes que tem feito com que as pessoas tenham visto o Evangelho de outra forma. Porque a partir do momento que a pessoa começa a pregar mais ciência e sai fora da palavra, a pessoa já não começa a pregar a verdade. Já começa a pregar o entendimento científico de algo que aprendeu. Entendeu? E o que a palavra nos manda fazer é o quê? Para poder a gente ser avivado, para a gente esfriar, é a gente estar sempre buscando um conhecimento da palavra, sempre buscando entendimento, todos os dias lendo a palavra, todos os dias meditando na palavra, procurando sempre estar lendo aqui, dentro do livro, da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Aqui tem resposta para tudo. A gente não precisa ir para um cientista, ou não precisa estar buscando resposta da boca de outras pessoas a partir do momento que a gente adquire o conhecimento da palavra. Eu sou uma pessoa, eu tenho buscado muito, entendeu? Sempre, todos os dias está lendo o versículo, todo dia está meditando na palavra. E sempre quando a gente vai meditando, cada dia mais e mais na palavra, a gente vai tendo um entendimento a mais, a gente vai tendo mais sabedoria, o Espírito Santo vai nos dando mais sabedoria, o Espírito Santo vai nos avivando. E a partir do momento que há um avivamento na nossa vida, algo tem que mudar. Algo tem que mudar por quê? Porque avivamento significa o quê? Avivamento é uma preparação, é um fortalecimento espiritual que o Senhor te dá para você enfrentar guerras lá fora, para você evangelizar lá fora, para você fazer missão lá fora. O avivamento é o entendimento sobre a palavra do Senhor para que nós venhamos despertar para evangelizar as nações, para evangelizar as pessoas. Porque a palavra do Senhor fala que a partir do momento que a gente conhece, tem o conhecimento da palavra, a gente tem que sair e fazer o ID do Senhor. A gente tem que pregar as boas novas. Sempre quando Jesus fazia uma obra, ele falava, vai lá e fala do que o meu Pai fez. E a gente sempre tem que falar no nome do Senhor, mas não é no nosso nome, que nós não temos capacidade de nada. Nós somos apenas instrumentos usados para evangelizar e para levar a palavra do Senhor para as pessoas. A falta de interesse por a leitura, em buscar na palavra, em ler, pela leitura bíblica, tem feito com que as pessoas, em vez de se avivar, tenham vivido o esfriamento espiritual. Hoje o que mais a gente se vê é as pessoas entrando na igreja fria e saindo mais fria ainda. Porque as pessoas ali, não sei se elas vão ali com interesse de buscar algo material. E às vezes, para o Senhor nos dar algo material, o Senhor primeiro tem que trabalhar na nossa vida espiritual. Se a gente for entrar dentro da casa do Senhor só para buscar coisas materiais, nós vamos acabar nos frustrando. Porque o Evangelho ele não nos promete, não é só bens, poder, dinheiro, coisas materiais. O Evangelho, a maior promessa dele é a salvação. Hoje o mundo tem nos oferecido muitas coisas, o mundo tem nos iludido com muitos prazeres aí fora, com muitas ofertas aí fora que muitas vezes não agrada a Deus, mas a gente tem que permanecer na promessa. Eu procuro sempre permanecer na promessa, eu não deixo com que as falsas promessas venham me corromper, porque a partir do momento quando a gente vem se corromper pelas promessas do mundo, a gente acaba se afastando da promessa que Deus fez sobre a nossa vida, sobre a promessa de salvação. Eu vou estar lendo também aqui mais um versículo adiante, que eu tinha deixado aqui para vocês. Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Que fala também sobre avivamento. Ezequiel 37. Fala sobre o vale dos ossos secos. E veio sobre mim a palavra do Senhor, e me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muitos e numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverá estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes.
Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que falarei entre vós o Espírito, e eis que falarei entre vós o Espírito, e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizou como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos, e sobre eles cresceram carne. E estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza, o Filho do Homem. E disse ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre este morto, para que viva. E profetizei conforme ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, e exército grandes e extremos. Então disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizes, os nossos ossos se secaram e pereceram. A nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe assim o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, e vos fizer subir das vossas sepulturas, o povo meu, e porei em vós o meu espírito, e viverei, e vós porei na vossa terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Essa palavra, ela fala sobre um monte de ossos secos, ossos sequíssimos, ossos mortos. E é isso que nós que vemos hoje dentro das nossas igrejas. São pessoas totalmente mortas. Pessoas que já não sentem mais a presença do Espírito. Pessoas que já não sentem o que está escrito em Atos 3, sobre o maior avivamento. Se você quer ler sobre o maior avivamento, leia Atos 3. Lá vai estar falando em Atos 3 sobre o avivamento. E hoje o que mais se vê é pessoas mortas. Em vez de ser pessoas avivadas, é pessoas mortas, pessoas que já não sentem mais a presença do Senhor, pessoas frias do Espírito Santo do Senhor. E essas pessoas, as pessoas quando se deixam entrar em um esfriamento espiritual, elas não têm preparação para fazer a obra, não têm preparação para levar a palavra. Então o que acontece? Às vezes entra pessoas para receber uma palavra da igreja, mas às vezes a própria igreja está morta. Já não tem mais aquele fogo do Espírito Santo, já não tem mais aquela chama acesa de você entrar e sentir, sabe? Parece que hoje as igrejas vivem de uma forma forçada por si mesmo, não tem mais. A maioria não tem mais aquele fogo do Espírito. E o avivamento espiritual é o que salva, o avivamento espiritual é o que liberta, o avivamento espiritual é o que cura. A partir do momento que você se reveste do Espírito, que a palavra do Senhor fala, então revestido da armadura do Espírito, para que possamos vencer os dias maus. Então, a partir do momento que nós nos revestimos da armadura do Espírito, pode vir a prova que for, que a gente vai estar ali forte para vencer. Pode vir a peleja que for, que a gente vai estar ali forte para poder vencer aquela prova. Pode vir o deserto que for, que a gente vai estar ali em pé para poder atravessar aquele deserto e lá na frente receber a nossa vitória. Mas para isso nós precisamos buscar mais na palavra. Às vezes a pessoa fala assim, é bom você fazer teologia, você vai ter um entendimento. É bom você fazer escola dominical, mas a melhor coisa é você pegar aquilo que você aprende e transmitir para outras pessoas que estão necessitando. Transmitir para outras pessoas que estão necessitando ser libertas. Transmitir para outras pessoas que estão necessitando de uma palavra da parte do Senhor. Que muitas vezes o Senhor dá esse poder, essa autoridade para você pregar, para você evangelizar. E muitas vezes eu e você temos acovardado, nós temos nos acovardado e não temos feito conforme aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Muitas vezes parece que é mais fácil a gente viver um esfriamento do que viver um avivamento. Assim como está em Atos 2, em Atos 2, Atos 3, se não me engano, não falha a memória, Atos 2, que fala sobre avivamento. Se você ler sobre Atos 2, aquilo ali vai falar forte ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração.
Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela é libertação. A palavra do Senhor, ela é o verdadeiro avivamento. A palavra do Senhor é a verdadeira salvação. O Evangelho é uma forma de a gente ter uma intimidade com Deus, a gente nos aproximar de Deus. Então, quanto mais a gente lê a palavra e medita e segue a palavra, mais próximo de Deus nós nos tornamos. Entendeu? Então, que a gente venha aprender a despertar mais para o avivamento. Porque a igreja não pode continuar morta. Porque uma igreja morta, ela não vai ganhar vidas para o Senhor. Uma igreja onde as pessoas entrariam, às vezes, necessitando de uma palavra, e a gente não tem a sabedoria e a eloquência de levar uma palavra com sabedoria. Às vezes, até a forma da gente pregar lá na igreja, a gente tem que ter uma sabedoria para pregar. Porque você pregar para um evangelho que está há muito tempo na presença de Deus é uma coisa. E você pregar para uma pessoa que está começando a ir é outra. Porque uma pessoa que está começando a ir é um bebê na presença de Deus. Assim como tem outros crentes que já são bem antigos, mas continuam sendo um bebê. Então você tem que saber tratar. Você não pode tratar com dureza. Então você tem que ter sabedoria para levar a palavra. Não pode ser de qualquer jeito, nem tipo assim, de chicote. Porque Jesus, quando ele pregou, eu não me lembro de nenhuma parte que ele está ali chicoteando ninguém, nem que ele está pregando de uma forma dura. Ele pregava sobre parábolas. Ele pregava, ele contava uma história ali em cima da direção de Deus. Para nós, a direção é a palavra. Né? Na época dele, ele já sabia o que falar, porque Jesus estava direcionado por Deus e pelo Espírito Santo. Então, a nossa direção de Deus e do Espírito Santo de Jesus é a palavra. Então, nós temos que saber evangelizar as pessoas, não é de qualquer jeito. Eu vou estar lendo também aqui mais um versículo, que se encontra em segundo as Crônicas 7, versículo 14. Fala assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Essa palavra, ela fala sobre uma promessa, sobre que a partir do momento que a gente se humilhar, se arrepender e se converter dos maus caminhos, a partir desse momento nós já vamos ter um avivamento da parte do Senhor. Mas para a gente ter esse avivamento, nós temos que se arrepender. Hoje parece que a gente não vê mais arrependimento dentro das igrejas. Hoje, vamos supor, eu não estou querendo jogar direta para ninguém, mas vamos supor, um irmão entrou odiando o outro na igreja, amanhã vai e continua odiando, vai e continua com raiva, parece que não tem mais arrependimento. A palavra do Senhor aqui fala: se o meu povo se humilhar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Quando o Senhor falar sua terra, é o seu eu, é o seu coração, é o seu íntimo, é o seu interior, é o meu interior. Mas para o Senhor fazer isso, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. A gente tem que se converter daquilo que não tem agradado a Deus. Deus, ele não entra onde há ódio, onde há contenda. Deus, ele não entra, o Espírito Santo, ele não entra. A gente pode se esgoelar, fazer o que for durante o culto, que o Espírito Santo, ele não vai entrar aonde tem contenda, aonde tem discórdia. A palavra do Senhor, ela fala o quê? Em Salmos, eu não lembro se é Salmos 103, eu não lembro o versículo agora. Que bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque para o Espírito Santo avivar a igreja, é preciso ter união. Se não tiver união, o Espírito Santo, ele não habita. O templo pode fazer o que for. Se não houver união, Deus, ele não vai habitar no nosso meio. Não vai, porque Deus, ele não habita no meio do ódio. Deus, ele não habita no meio da ira. Deus, ele não habita no meio, tipo assim, de um irmão apontando o outro, que não é para isso que a palavra nos chama. A palavra nos chama para que a gente venha viver um avivamento, um despertamento. E despertamento é o quê? É arrependimento. A gente venha se arrepender dos nossos maus caminhos. Que a partir do momento que a gente se arrepender do nosso mau caminho, o Senhor, ele automaticamente ele sara a nossa terra. Ele sara o nosso íntimo. Ele sara o nosso interior. Ele sara o nosso coração. Porque o Senhor, ele sonda o nosso coração. Não adianta dizer, eu amo fulano com falsidade. Abraçar fulano com falsidade. Porque Deus, ele sonda o que tem dentro do meu e do teu coração. Hoje a gente pode enganar. Eu posso enganar meu irmão. Ou a minha irmã pode me enganar, que gosta de mim. Mas Deus, ele conhece quem gosta e quem não gosta. Deus sabe. Se a gente não se arrepender dos nossos maus caminhos, continuar odiando uns aos outros,
O Senhor ele nunca vai fazer obra nenhuma, nem na minha terra, nem no meu tempo, que é o Espírito do meu tempo do Espírito Santo, que o corpo tem seu nosso tempo do Espírito Santo, nem no teu. Para poder o Senhor avivar a nossa vida, nós temos que se arrepender, nós temos que deixar os nossos velhos hábitos. Se nós éramos acostumados a fofocar de alguém, não pode mais. Se nós éramos antes acostumados a odiar o irmão, a gente já tem que aprender a amar. A palavra fala que a gente tem que orar pelos que nos perseguem, orar pelo nosso inimigo, pelos nossos adversários. Não é odiar eles. A palavra do Senhor fala, sem amor ninguém vence. A única forma que temos de vencer é amando. A única forma que temos de ser avivado pelo Senhor é nos arrependendo dos nossos erros, nos arrependermos das nossas iniquidades. Se a gente praticava algumas coisas que antes do conhecimento da palavra nós éramos acostumados a praticar algumas coisas que não agradam a Deus, a partir do momento que o Espírito Santo ele aviva a nossa vida, temos que ter mudança. As pessoas têm que olhar em nós e ter mudança. Nós não podemos ser igual às pessoas que estão lá fora, que não conhecem ainda. Como um dia nós não conhecíamos e nós tínhamos costumes errados. Nós tínhamos costume, às vezes, vamos supor, de beber, de fazer alguma coisa errada. Nós tínhamos costume de ficar falando da vida alheia. Em Paulo fala que a gente tem que aprender a respirar a língua, que a língua ela é um pedaço que ela pode nos contaminar, ela tanto pode nos fazer bem como pode nos condenar. Pode nos condenar também, porque a língua é um pedaço podre, né? A gente tem que ter cuidado com o que falamos, temos que vigiar com o nosso pensamento. O diabo, ele ama quando ele encontra uma cabeça vazia, que a cabeça que ela não tem o Espírito Santo, a cabeça que ela não está cheia da palavra, ela vai ser fácil do diabo soprar e dizer, vai lá, afronta tua irmã, joga isso pro teu irmão, joga aquela indireta para fulano, e você vai cair. Por que você vai cair? Porque você não vai estar debaixo da palavra, você não vai estar em obediência, entendeu? Porque quando a gente não está na palavra, a gente está fora do Espírito. O Espírito Santo não está habitando na gente, na verdade. A partir do momento que a gente empresta a nossa boca para Satanás, o Espírito Santo ele já passou de nós, já faz tempo. O Espírito Santo, ele não fica dentro de templo fofoqueiro, dentro de templo que gosta de indireta, dentro de templo que gosta de perseguir uns aos outros. O Espírito Santo, ele habita em templo limpo. Todo dia nós temos que nos limpar. Todo dia, o computador e o celular, vira e mexe, a gente tem que fazer uma limpeza. Então, vira e mexe, a gente tem que fazer uma limpeza no nosso interior. Tirar aquele sentimento ruim, aquele sentimento tóxico, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de ira, aquele sentimento de praticar o mal, aquele sentimento ruim que muitas vezes tem nos impedido de nos aproximar de Deus. Eu vou estar lendo aqui também mais uns 2 versículos, que está em Atos 2. Eu vou ler do primeiro, acho que até o 3, mais ou menos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Essa é a passagem que eu estava falando. Se vocês meditar, o Espírito Santo ele vai falar de uma forma tremenda sobre a vida de vocês, que se encontra em Atos 2. Se você leu Atos 2, todo esse livro de Atos, principalmente a parte 2, o 2, vai falar o que é um avivamento. Muitas vezes Deus ele quer avivar a igreja. Muitas vezes Deus ele quer avivar. Vamos supor, vamos supor que nós estamos no meio de uma consagração, ou nós estamos no meio de um congresso. O Espírito Santo ele quer avivar, e ele quer renovar a gente com novas línguas. Ele quer batizar pessoas com o Espírito Santo. Ele quer de alguma forma nos encher do Espírito. Mas para o Espírito Santo nos encher, como no dia de Pentecostes, nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós temos que buscar revestimento do Senhor. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que buscar um momento de consagração durante o dia com Deus. Tirar algumas horas do nosso dia.
Vamos supor que você tem algo que você queira da parte do Senhor. Começa a fazer um jejum aí de umas 3 horas, pelo menos 4 horas, vê o que você aguenta. Em jejum, teu vizinho da direita não precisa saber, teu vizinho da esquerda não precisa saber, teu irmão não precisa saber. Entre você e Deus, entra no teu quarto. Faz o que Mateus falou. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ali você começa a falar com o Senhor. E a partir do momento que você ficar só você e o Senhor ali, o Espírito Santo ele vai te encher. O Espírito Santo ele vai te revestir. E esse esfriamento vai acabar. Porque muitas vezes o esfriamento ele é igual ao avivamento. Ele é algo que muitas vezes nós devemos buscar, como que se diz? Individual. Porque às vezes o Senhor pode me dar um avivamento de uma forma diferente, na tua vida de outra. É igual o esfriamento. Cada um tem que buscar em Deus o avivamento. Porque se não buscar o avivamento, o esfriamento ele vai vir e vai tomar de conta. E se o esfriamento ele entrar dentro de nós, ele acaba nos matando espiritualmente. Nós acabamos morrendo espiritualmente. E não é bom. Por quê? A igreja é um templo. Nós somos corpos, nós também somos igrejas. Mas o que acontece? Quando nós nos juntamos ali, se nós unirmos os nossos avivamentos, ali Deus pode derramar coisas poderosas em nosso meio. Porque o dom de línguas é o que? Serve para poder edificar nós. E o Senhor, através dessa edificação, Ele pode falar à igreja de uma forma diferente. O Senhor pode passar algo para a igreja. O Senhor pode derramar um despertar diferente para a igreja. Mas para isso é preciso que nós buscamos mais do Senhor. Nós buscamos mais nos consagrar. É preciso que nós oremos mais. É preciso que nós tiremos alguns momentos de consagração com o Senhor durante o nosso dia. Se não podemos fazer isso todo dia, mas que criamos um hábito de fazer pelo menos algumas vezes no decorrer da semana. Porque a única forma de nós nos avivarmos é buscando. Sem busca não há avivamento. Se não houver um esforço da minha e da tua parte, não vai ter avivamento. Para o avivamento ele vir, é necessário que nós nos despertamos na presença do Senhor. É necessário que às vezes a gente até perdemos sono. É necessário que nós nos levantamos, às vezes, como eu já tinha falado em outros vídeos, na madrugada. Porque o Senhor muitas vezes ele nos desperta, porque Ele quer nos avivar, porque Ele quer nos renovar. Ele quer nos encher da presença do Espírito Santo, Ele quer nos renovar em línguas, Ele quer nos mostrar algo, Ele quer nos dar livramento. Mas para isso, nós temos que deixar a preguiça do lado e começar a buscar mais no Senhor. Começar a despertar mais para buscar esse avivamento, para que nós venhamos sair desse esfriamento. Porque a igreja, ultimamente, ela tem vivido um esfriamento. Tem vivido um esfriamento de uma forma tão grande que muitas vezes nós vamos por ir, nós não temos mais aquela vontade de ir. Porque quando o Espírito Santo não aviva, falta força dentro da gente. Falta força. Porque eu sei que às vezes dentro de mim falta, às vezes eu vou para a igreja arrastada. Porque, você vai e tá a mesma coisa, você não vê o Espírito Santo se mover, por quê? Porque às vezes nós temos que deixar com que os pecados nossos venham corromper na igreja. Entre esfriando no meio da igreja. E a partir do momento que a igreja ela é corrompida pelo pecado, pelos nossos erros, o Espírito Santo ele não vai habitar. Entendeu? Então que a partir de hoje nós começamos a nos despertar mais para o avivamento, porque o Senhor ele quer avivar a igreja, o Senhor ele quer avivar a obra dele, o Senhor ele quer nos avivar, o Senhor ele quer despertar a obra dele, o Senhor ele quer fazer obras através da minha e da tua vida. A partir do momento que nós buscamos um avivamento, nós buscamos poder espiritual sobre nossa vida, para nós sair por aí guerreando, para nós sair daí pregando a palavra para aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que muitas vezes se encontram no erro, aquelas pessoas que muitas vezes se encontram no vício, aquela pessoa que muitas vezes se encontram com enfermidade, que acha que não tem cura, porque a palavra do Senhor fala que se o Senhor quiser curar, Ele cura. Mas para isso é necessário que eu e você desperte mais em avivamento, para que o Espírito Santo venha nos encher, e através desse enchimento espiritual, nós venhamos estar revestidos do poder, tanto para vencer os dias maus, como também para levar a palavra do Senhor. Porque esse é o nosso dever, esse é o meu dever, esse é o teu dever. O Senhor ele nos chamou só para aprender da palavra e guardar para nós, que assim nós seríamos egoístas. O Senhor, quando Ele nos chamou, e que a partir do momento que Ele nos chamou para a presença dEle, Ele fala assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E isso o Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você, para que nós venhamos despertar e venhamos evangelizar, nós venhamos ganhar as almas lá fora. Porque tem muitas almas que estão perecendo, e no grande dia quem vai prestar conta por essas almas sou eu e é você.
Não é Deus, não é o Espírito Santo, é nós, esse é nosso papel. Porque Jesus fala, eu vou para o Pai e deixarei com vocês o Espírito Consolador. Um Espírito que andará com vocês, que te fortalecer, que nos fortalecerá, a palavra fala. E Jesus ainda fala mais, que nós faríamos obras maiores que a deles, através da direção do Espírito Santo. Então que nós venhamos pegar essa palavra, que nós venhamos pegar o que o Senhor tem nos direcionado e venham buscar mais avivamento, venham buscar mais renovo espiritual, venham buscar mais ser avivado a cada dia na presença do Senhor. Essa é a palavra que eu vou estar deixando nessa tarde. Eu vou estar fazendo uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, a quem estivesse assistindo esse vídeo, Senhor, essa palavra, Senhor, nessa tarde de avivamento, Senhor. Vai despertando, Senhor, a ele e a ela agora, Senhor. Entra, Senhor, no coração, Pai. Entra na mente, Senhor. Entra, Senhor, nessa vida, Papai. E que através, Senhor, do Espírito Santo e através da palavra, eles venham a ser despertados, Senhor. Para fazer o teu id, Papai. Para fazer o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Desperta, Senhor, vidas, Pai, através dessa mensagem, Senhor. Desperta as vidas, Senhor, para buscar, Senhor, o avivamento da tua parte, Papai. E através dessa palavra, Senhor, e através deles buscar, Senhor, o avivamento, o Senhor venha avivar a vida de cada um. O Senhor vem usar cada um, Senhor, para lutar lá fora e para levar a tua palavra e o teu evangelho. E através dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha converter corações, que o Senhor venha curar pessoas, Senhor, enfermas, que o Senhor venha curar pessoas, Pai, que se encontram no vício, Senhor. Através da palavra e através da ministração da tua palavra, eu te peço e agradeço e creio no milagre da tua parte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.